Olá, povo de Deus, cronograma Bíblia todo dia, João, capítulo de número 21. Finalizando hoje mais um evangelho, o último evangelho, né? Assim nós chegamos ao final dos 4 evangelhos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver o último capítulo, João 21, sobre Jesus e a pesca maravilhosa, que é quando o Senhor ele vai aparecer novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, né? E Pedro, decepcionado, ele vai tentar voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus, que era pescar, né? E ali, Pedro diz, vou pescar. E aí, outros disseram, né? Como Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos, que a Bíblia não diz quem é, mas que quando Pedro diz, vou pescar, outros discípulos dizem, vou com você, né? Então, assim, eles estavam perdidos, eles estavam buscando um novo rumo para a vida deles, porque até ali eles diziam assim, acabou a nossa vida de seguir o mestre, né? E aí, ao amanhecer, Jesus estava, né, na praia e os discípulos não reconheceram. E aí ele vai dizer, lance a rede do lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Por quê? Porque Jesus estava na praia pela manhã, seguida de uma noite que eles tinham pescado, né, tentado pescar, mas não tinham pescado nada. E aí quando eles chegam pela manhã, o Senhor dá a direção de onde jogar a rede. Eles vão jogar e nós vamos ver que eles pescaram muitos peixes. Eles arrastaram a rede cheia de peixes. E quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus havia preparado tudo isso, né? E ali naquela rede tinha 153 grandes peixes. Muito peixe para uma pequena rede. E ainda assim a rede não se rompeu. E Jesus disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar quem era. Sabiam que era o Senhor, né? E ali, nós vamos ver que foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Quando eles comem, depois de eles comerem, de ter chegado à margem que eles comeram, eu gosto muito do versículo, a partir do versículo 15, que a palavra diz assim, Jesus restaura Pedro. Pedro, ele foi aquele que negou Jesus. Pedro foi aquele que errou muitas vezes, mesmo andando com Jesus. Decepou a orelha do soldado, foi repreendido pelo Senhor. Foi repreendido outras muitas vezes pelo Senhor, quando ele tentou impedir a missão de Jesus. Quando ele disse, Senhor, todos podem te enganar, menos eu. E ele te abandonar, menos eu. E ele abandonou e negou Jesus. E muitas coisas erradas Pedro fez. E ele, com certeza, naquela altura do campeonato, estava totalmente decepcionado consigo mesmo. E Jesus, com seu amor ali a Pedro, ele vai e diz, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na 3ª vez, Pedro, com aquele jeito explosivo que ele tinha, que nós sabemos, ele vai dizer, sim, Senhor, eu já disse que te amo. E ele vai dizer, pois, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Cuide das minhas ovelhas. Ali, Pedro, ele entende que não é sobre ele. Pedro ali entende que é sobre o Mestre, é sobre o que Jesus faz na nossa vida. Amém? E Pedro, versículo 20, voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinou para Jesus durante a ceia e perguntou, Senhor, quem dirá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Aqui Jesus está dizendo, Pedro, não olhe para a caminhada de ninguém. Pedro, firma na tua caminhada comigo. Firma nos meus caminhos. Se preocupa contigo, porque dos outros eu também cuido. E Pedro, nós vamos ver que quando Jesus sobe, que ele é assunto aos céus, Pedro, ele vai, depois da descida do Espírito Santo, que é a partir de Atos, nós vamos ver que Pedro, ele foi bastante usado na igreja primitiva. Nós vamos ver que Pedro, ele foi usado para pregar um sermão que se converteram de uma vez só quase 3.000 almas. Então, assim,
Esse capítulo 21, ele é muito profundo, assim bem como toda a Bíblia, mas aqui mostra um amor muito verdadeiro de Jesus por Pedro, assim como por todos nós. Porque quantas pessoas se afastam de Jesus porque erraram, porque pecaram, e acham que não podem mais continuar, não podem mais prosseguir. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, assim como alcançou Pedro naquela praia, nos alcança. E quando nós conhecemos Jesus, uma vez que nós o conhecemos, não dá mais para caminhar sem ele. Pedro tentou voltar a fazer o que fazia antes e Jesus disse, não dá mais, Pedro, porque você me conhece, eu tenho uma história para ti. Eu te disse que eu te faria pescador de homens, não foi pescador de peixes. Pescador de peixes você já era, agora você será pescador de homens. E quando uma vez que o Senhor lança a palavra sobre nós, está lançada. Amém? Então, amados, é assim que eu finalizo o capítulo 21 de João, terminando para a glória de Deus. Fico muito feliz com esses 4 evangelhos que consegui gravar para vocês, falhando muitas vezes, às vezes faltando com vocês aqui, depois atualizando todos. Mas hoje nós finalizamos e eu creio que tenha sido tão edificante para vocês quanto foi para mim, porque quanto mais eu ensino, eu também aprendo um pouco mais. E como eu falei para vocês ontem, né, a partir de agora de Atos, não vou dar seguimento logo amanhã, eu vou tentar gravar. Ainda antes do meu bebê nascer, eu vou tentar gravar o livro de Atos para vocês. Agora, a partir de Atos e os outros livros, eles ficam mais complexos, principalmente para quem não tem um estudo, para quem não tem uma rotina de leitura. Para quem é iniciante, fica bem mais difícil explicar para vocês o livro de Atos, Romanos principalmente. Então, eu não quero mais fazer assim dia por dia. Eu quero sentar, organizar todo o conteúdo, gravar para vocês. E somente quando eu já tiver postado todos os capítulos, deixar salvo, guardadinho aqui no YouTube, é que eu quero lançar para vocês. Porque aí vocês não vão ficar dependendo de esperar por mim, certo? Porque eu sei que eu estou prestes, né? Estou pertinho de ter bebê. Então, a qualquer momento, se eu ficar assim dia após dia, eu posso deixar no meio do caminho para vocês. Eu não quero deixar, tá? Eu quero sim terminar o Novo Testamento, quero sim depois continuar o Antigo Testamento, quero realmente disponibilizar toda a Bíblia para vocês. Mas a partir de agora, eu peço que vocês orem, que vocês compreendam e que vai ser aos pouquinhos, tá? Deus abençoe e até breve, em nome de Jesus. Fiquem de olho no Instagram para quando eu for avisar vocês que eu vou liberar o livro de Atos.